grande amigo Dom, amigo Maicon. Dom, nosso futuro vereador lá em Maricá, tamo junto. Grande Maicon. Esperando aqui nossa convidada chegar, doutora Fernanda Baldanza. Grande Maicon. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as políticas públicas de democratização da internet e da possibilidade de audiência virtual, tá? A gente está vendo agora uma adaptação, uma revolução digital, na verdade, tanto na sociedade quanto no poder judiciário. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um outro problema, que é a falta de inclusão digital, a falta de políticas públicas que possam possibilitar a universalização da internet, o que acaba implicando também no cerceamento do acesso à justiça. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa problemática com a doutora Fernanda Baldanza, mestre em Direitos Humanos, da Comissão de Prerrogativas da OAB Leopoldina, membro do TED, do Conselho de Ética, do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. E vamos debater um pouquinho dessa problemática, né? Que realmente tem sido um grande desafio, tanto para o jurisdicionado, que é a população que usa o Poder Judiciário, o serviço público da Justiça, quanto para o operador do direito, o advogado, né? Que está na linha de frente ali para poder recepcionar esses clientes, porque infelizmente estamos numa pandemia, temos que fazer. A doutora Baldança chegou, vou mandar aqui o convite para ela. Olá, amiga, Oi, tudo bem? tudo? Vou pensar aqui um pouco a minha. Melhor assim. Que aqui é diferente do Instagram, acaba sendo comendo muita tela. É. Mas vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Michael está falando aqui, o mundo de 10 anos mudou em 3 meses, é verdade. Mudou O mundo mudou mesmo. muito, muito rápido, e a gente tem que se adaptar à nova realidade, né? Infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, temos que criar políticas públicas que possibilitem o acesso ao Poder Judiciário, que essa é a grande questão aqui da nossa temática. Mas, enfim, doutora Fernanda Baldanza, muito obrigado por sua disponibilidade, por sua presença aqui. Quero pedir desculpas pelo atraso, por questões técnicas que a gente acabou atrasando. E quero agradecer a sua disponibilidade. Doutora Fernanda Baldanza, como eu falei aqui bem no início aqui ainda com o pessoal que estava chegando, é uma pessoa de extrema importância aqui no nossa subseção em Niterói, na Leopoldina também, né? É membro do TED, né? Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, mestre em Direitos Humanos, super aguerrida nas questões mais relevantes aqui. E hoje nós trouxemos um assunto interessante, que é as audiências virtuais, né? E as políticas públicas de inclusão, de acesso, universalização da internet como ferramenta de acesso à cidadania, à justiça, ao poder judiciário. E, doutora Fernanda Baldanza, gostaria de passar a palavra para a doutora, e que
pedir um pouco que a doutora fale um pouquinho sobre, né, a sua trajetória aí no direito, né, na advocacia, e conta um pouquinho pra gente aí dessa luta. Oi, Marlon. Gostaria de saudar a todos e todas que nos assistem. Queria te desejar um feliz dia da advocacia. Por coincidência, nós marcamos a live no dia da advocacia. Então, Verdade. não só te parabenizar, mas parabenizar a toda a advocacia que exerce essa profissão tão importante, tão nobre, que impulsiona a nossa sociedade. E para comemorar, Marlon, eu queria relembrar aos colegas e às colegas o juramento que nós fazemos no dia da entrega das carteiras, que a gente pega a OAB e naquele momento nós nos tornamos profissionais da advocacia. Então, acho importante que a gente relembre, porque os valores e os princípios da advocacia têm sido muito, eles têm sido muito questionados pela sociedade, pelos próprios advogados. Eu sou uma advogada que você sabe que questiono muito a ética na advocacia. E acredito que o profissional que se afasta da ética, ele compromete não só o seu próprio trabalho, como toda a imagem da advocacia. Você está me ouvindo bem, Marlon? Estou ouvindo bem. Então, eu vou ler rapidinho, eu acho que isso vai nos dar até uma motivação diferente para falar das audiências virtuais e das políticas de inclusão com relação aos jurisdicionados. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Então, acho que agora a gente pode começar a nossa explanação e relembrando sempre o nosso compromisso com a ética profissional, com os direitos humanos e principalmente com o Estado democrático de direito. Você pediu para eu falar um pouco da minha trajetória. Isso. Eu sou advogada criminalista e eu atuo somente na área criminal. Hoje eu me aperfeiçoo cada dia mais em direitos humanos, em defesa dos grupos vulneráveis, principalmente as pessoas privadas de liberdade. E com relação ao nosso tema, audiências virtuais, tecnologia, digitalização, também busco me aperfeiçoar nessa área específica de advocacia 4.0 e evolução tecnológica. A minha imagem está cortada para você? Um pouco. Pode descer ela um pouquinho. Engraçado. E comigo aqui eu tô, mas tá assim porque eu tô vendo o outro, ela tá cortada quando eu coloco em outro ângulo para mim. E agora? Agora tá boa. Tá boa? Agora sobe um pouco, Marra. Tá ótimo. Tá boa? Tá. Então, aí só finalizando. Também a gente também atua na ordem. Eu atuo na comissão de prerrogativas e na comissão de ética e disciplina. E recentemente eu fui nomeada como vice-presidente da comissão da diversidade, também da OAB Leopoldina. E é um novo desafio, né? Mas são áreas que eu gosto muito. Então, Marlon,
Antes da gente começar a falar especificamente das audiências virtuais, fala um pouco da sua atuação também na advocacia e faça a sua homenagem ao nosso dia. É. Bom, primeiramente, quero deixar aqui registrado meu parabéns a todos os advogados e advogadas que vivem um momento desafiador na história do Brasil, que é a defesa do Estado Democrático de Direito, que é a missão nossa, está no nosso juramento, como a doutora acabou de ler o juramento para conhecimento público aqui das pessoas que não são advogadas, né, ou advogados, e que uma democracia forte, ela precisa de profissionais de direito independentes, né, de advogados que atuam com independência, com o dever de proteger as instituições democráticas, a democracia, e o advogado ele é um defensor da sociedade, né, da justiça, né, defende, na verdade, o direito ali da pessoa, o patrimônio, né, seja no âmbito civil, o direito à verba alimentar, seja na área trabalhista, previdenciária, a liberdade da pessoa, que é como na área da doutora, direito penal, criminal, a garantia ao devido processo legal para que ninguém seja condenado injustamente, sem esse acesso pleno, né, ao contraditório e ampla defesa. Então, eu gostaria de prestar minha homenagem a toda a advocacia do Rio de Janeiro, na pessoa da doutora Fernanda Baldanza, né, principalmente do pessoal da OAB Leopoldina, né, e a todos os colegas que nos assistem aqui, que estão presentes na live. Bem, nós estamos vivendo um momento como meio conturbado, na verdade seria aí uma revolução digital que a gente está vivendo. Como o Michael comentou aqui nos comentários, que a gente teve, de repente, uma situação que levaria 10 anos para acontecer, foi antecipada em 3 meses, que é a necessidade de todo mundo estar conectado, né, na internet. Então a internet hoje se tornou mais do que nunca uma ferramenta de trabalho, de estudo, uma ferramenta básica para o exercício da cidadania, né, para a dignidade da pessoa humana, para o próprio cumprimento dos direitos humanos como um todo, ao trabalho digno, porque todos nós, de alguma forma, dependemos da internet agora, mais do que nunca na pandemia. A gente vê as pessoas estudando, acadêmicos de graduação, de pós-graduação, de mestrado, né, do ensino básico, com muita dificuldade, ensino básico e fundamental, médio também, ensino médio, ensino técnico, tecnólogo, e as complicações são muitas, porque a gente não tem ainda uma internet de qualidade no Brasil, né, uma internet democrática, universal. Infelizmente, a gente não tem internet em todos os lugares, tem alunos que estarão prejudicados para fazer a prova do Enem, porque não tem condições mínimas para poder estudar, né, para ter aulas ali, e concluir até mesmo o ensino médio, muitos alunos vivendo esse momento. A gente teve agora recentemente, até aproveitando esse gancho, aquela discussão da volta às aulas, né, no meio dessa pandemia. Uma outra questão que preocupou bastante também a sociedade, mas aqui em Niterói houve pelo menos o bom senso da prefeitura, no sentido de reavaliar, né, de, por hora, cancelar a retomada das aulas e só voltar a discutir isso em setembro. Mas, enfim, o grande problemática que a gente quer trazer aqui nessa live é a questão da justiça. Como que fica a justiça no meio disso tudo? Como que fica o acesso ao poder judiciário, né, à cidadania? Porque você ter um judiciário trabalhando é um direito básico, né, um direito constitucional, o acesso à justiça, né? Mas infelizmente a gente está tendo um problema que é a necessidade de realmente ter que fazer as audiências virtuais por conta da pandemia. E aí vem também o boom tecnológico aí, a revolução digital que a gente está vivendo, e na qual o advogado vai ter que se adaptar, né? O advogado, o juiz, o promotor, os membros da justiça, as figuras da justiça, e o jurisdicionado também, ou seja, você que está assistindo a gente, que usa o serviço público da justiça, também vai ter que se adaptar. O problema é como
ter acesso à justiça pela internet se eu não tenho internet. Eu tenho uma internet muito ruim, ou mesmo não tenho acesso à internet. Isso é a realidade de muita gente e muitas comunidades da nossa cidade, né, e da nossa região metropolitana. Então eu gostaria que a doutora compartilhasse com a gente como que você vê a perspectiva, né, desse novo momento no direito, na justiça, no acesso à justiça, e qual a perspectiva mesmo em relação à advocacia como um todo, em relação, nesse dia do advogado, à advocacia, e em relação ao jurisdicionado, a pessoa que usa o serviço público da justiça. Bom, eu quero ressaltar que eu vou sempre falar com relação à área que eu atuo, que é a área criminal. Até depois peço que você esclareça, Marlon, com relação à área trabalhista, como é que fica essa questão. Perfeito. Mas com relação à área criminal, posso dar meu ponto de vista e até mesmo consignar aqui a minha percepção e opinião pessoal, tá? Ressalto que é a minha opinião pessoal, não falo em nome de nenhum grupo, falo a partir da minha percepção. Bom, primeiro que a gente precisa entender o que é tecnologia. Então, geralmente as pessoas falam em tecnologia e automaticamente remetem ao digital. E não é isso. Tecnologia é qualquer técnica que vai facilitar algum processo. Isso falando em termos bem genéricos. Dentro da tecnologia, nós temos a tecnologia digital. Nós temos as tecnologias sociais. Então, enfim, uma gama de formas. E se a gente for perceber, Marlon, você que atua, você que é um advogado militante, a gente sabe que desde 2006, que é a Lei 11.419, ela informatizou o processo judicial, a Lei dos Processos Eletrônicos. Então, a gente já tem aí 14 anos com processos eletrônicos. Então, acho que o primeiro mito que a gente tem que quebrar é que nós fomos pegos de surpresa. Em nenhum momento. Nós fomos pegos de surpresa pela informatização do processo, porque o processo eletrônico ele já existe e na trabalhista, a justiça trabalhista ela é integralmente eletrônica. Os novos processos, excetuando os remanescentes. Então, desde 2006 nós temos o processo eletrônico. Quando começou a pandemia, lá em março de 2020, o CNJ editou uma resolução, 313. Ele chegou a mencionar ali sobre as audiências virtuais, mas ficou ainda um pouco confuso. Na resolução 314, o CNJ abordou mais especificamente essa situação das audiências virtuais, delegando aos tribunais a sua regulamentação e tornando uma faculdade das partes. Em nenhum momento o CNJ tornou as audiências virtuais obrigatórias. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa pontuar. Então, o que acontece? O Código de Processo Civil também já previa atos virtuais, inquirição de testemunhas, oitiva de testemunhas por precatória. O Código de Processo Penal também já previa formas de atos processuais por videoconferência, entendeu? Então, assim, toda essa legislação, ainda que esparsa, já existia previsão de atos virtuais por videoconferência. O que a pandemia trouxe foi a totalidade desses atos de uma forma virtual. E aí a gente entra em um dilema. Tanto os advogados quanto os jurisdicionados exigem uma prestação contínua do Poder Judiciário. Certo. Em meio a uma pandemia,
essa prestação ela não pode ser presencial, então ela precisa ser virtual. Então aí já temos a primeira contradição. É exigir o serviço contínuo e criticar, resistir às formas virtuais. Como é que a gente resolve esse problema? A gente precisa resolver. Bom, recentemente, a resolução 329 do CNJ, Marlon, e aí eu falo com relação às audiências criminais, porque essa resolução ela é específica para o processo penal, fixou as audiências virtuais por videoconferência. Então, as audiências vão ocorrer por videoconferência, com exceção daquelas partes que aleguem alguma impossibilidade, ou seja, se o advogado e o seu jurisdicionado não puder, e no caso do processo penal, o acusado preso ou solto, porque os presos eles vão fazer a audiência por videoconferência, nas audiências virtuais não é compulsório, mas para que elas não ocorram, tem que existir uma fundamentação. Particularmente, eu acredito que neste momento de excepcionalidade é a melhor solução. Porque como nós vamos fazer audiência presencial no meio da maior pandemia do século? Não existe. Ainda que parcela da população não acredite que isso esteja acontecendo, isso está acontecendo. Então a gente não pode colocar as pessoas em risco por conta de questões pessoais, enfim. Então, Marlon, eu penso o seguinte, minha opinião pessoal. Não adianta criar grupos de resistência, grupos de crítica, se a gente não traz uma solução. A gente precisa de uma solução. Então, os advogados precisam se unir, precisam conversar, debater formas de solução. Criticar os atos virtuais não vai nos levar a solucionar o problema que nós temos agora, de efetividade da prestação jurisdicional. Então, essa é a minha opinião pessoal. Não sou avessa à tecnologia digital, pelo contrário, estou buscando me aperfeiçoar na advocacia 4.0, que é a nova forma de advocacia, é o mercado jurídico que vai exigir do profissional da advocacia essa atualização digital. Já fiz um curso de advocacia 4.0, então acho que o debate agora é como nós vamos facilitar esse acesso digital para que a gente consiga postular perante o Poder Judiciário e continuar representando os direitos dos nossos constituintes. E aí eu queria que você me falasse do seu ponto de vista de advogado trabalhista, como que você encara essa questão da virtualização do processo judicial? Bom, necessária, é um tema bem polêmico, mas existe uma necessidade. É como a doutora pontuou, né? Nós vivemos a maior crise sanitária da história, de repente, até mais do que no início do século passado, da gripe espanhola, já com certeza já superou em questão de números. Então a gente não tem como realmente fazer audiência presencial no momento. Mesmo porque, até na área trabalhista, isso é muito comum, a gente ter no polo passivo, ou seja, como réu nas ações, mais de uma empresa, porque tem grupos econômicos, ou a pessoa trabalha de forma terceirizada, presta serviço para mais de uma empresa. Então, imagina você encher uma sala de audiência com um processo que tem três reclamadas, três empresas, então são três prepostos, mais o advogado do autor, né, mais testemunha de cada parte, pode ser até três, dependendo do rito processual, então a gente teria uma aglomeração. Então não tem como realmente fazer audiência nesse momento de forma presencial. Obrigado, aqui estou recebendo um parabéns pelo Dia do Advogado, Betão Oliveira, obrigado.
Mas se faz necessário realmente a gente pensar na questão da audiência virtual, porque a gente não pode engessar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um serviço essencial, tão essencial quanto a saúde, quanto o SUS. Nós temos o SUS que, inclusive, se não tivéssemos o SUS, estaríamos numa situação bem pior, né? Como muitos países europeus enfrentaram. Então, o Poder Judiciário, qual é a intenção de ter a justiça, de trazer a paz social? Então, se eu não tenho o Poder Judiciário funcionando, logo, eu não tenho paz social, né? E aí, no meio de uma crise sanitária, humanitária, financeira, econômica, trabalhista, não ter o Poder Judiciário funcionando, a gente vai ter o caos, na verdade. Ao invés de paz social, me ligando aqui, deixa só, desculpa, teve alguém me ligando, eu estou fazendo pelo celular. O raciocínio, desculpa. Falha técnica. Tá me ouvindo, doutora Fernanda? Tô ouvindo, pode falar. Acontece, amigo, imagina. Então, foi uma ligação que entrou, já encerrei. Então, peço desculpa a todos, retomando o raciocínio. Então, se eu não tenho a paz social, que o Poder Judiciário, ele existe, né? A justiça existe para trazer a paz social. Se eu não tenho a paz social, eu vou ter o inverso da paz social, eu vou ter o caos. Então, a gente precisa ter um Poder Judiciário forte, trabalhando para pacificar as relações, principalmente porque a pandemia trouxe várias questões para discussão. Por exemplo, os contratos de locação, os contratos educacionais no âmbito do direito do consumidor, né? No âmbito do direito penal, que é a sua área, né? A questão das audiências de custódia, a questão das pessoas que estão lá, enfim, situações que a gente já conhece. Na área trabalhista, a gente viu várias empresas quebrando, ruindo, então a gente precisa do Poder Judiciário Trabalhista operando, funcionando. O que acontece? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um caso isolado, porque, se eu não me engano, é um dos poucos tribunais de justiça que voltaram a funcionar agora, de forma gradual, está voltando, né, a funcionar, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas a trabalhista ainda não tem previsão e nem a federal. Por outro lado, a gente está preso, porque um monte de processo, quem conhece na área trabalhista sabe que tudo é resolvido em audiência, né? É o chamado princípio da concentração dos atos em audiência. Então a gente pode até entrar com uma ação, mas logo ela fica parada por conta da necessidade de fazer uma instrução. E é aquilo que eu falei, às vezes você tem, em vários casos, uma pessoa que trabalhou para uma empresa, mas que tinha um grupo econômico, trabalhava para várias empresas, ou terceirizado, e aí precisa chamar várias empresas para ser réu, né, na ação, e aí você vai ter uma mini aglomeração na sala de audiência. Então, não tem como mesmo, nesse momento, fazer audiência presencial. Então, nesse contexto, a audiência virtual é super bem-vinda, né, porque a gente precisa realmente fazer com que a justiça funcione para que se traga a paz social almejada. Por outro lado, nós temos um outro problema, um problema que existe tanto para quem trabalha no direito, profissional do direito, advogado, quanto para o usuário da justiça, né, o cidadão. Por quê? O operador de direito também já deveria ter se preparado, como a doutora falou, porque temos 14 anos de processo eletrônico, mas muita gente foi empurrando com a barriga, né? E também a gente teve um processo eletrônico, mas que também demorou muito. Por exemplo, na questão do juizado especial criminal e nas varas criminais, ainda não se tinha, na maior parte das varas, o processo virtualizado, né? Demorou muito, houve uma resistência para virtualizar o processo. E aí, de uma hora para outra, a gente teve que virtualizar tudo, tá? Mas a grande questão é o acesso à ferramenta que possibilita isso, a internet. Muitos advogados, porque a gente, aqui em Niterói, por exemplo,
18 mil advogados, é a maior subseção de advogados do Brasil. A gente não tinha uma estrutura. Agora, graças a Deus, assim, e agradeço, até registro aqui o agradecimento à Ordem dos Advogados do Brasil de Niterói, que implementou agora nessa semana uma sala operacional com toda a estrutura para que se façam as audiências virtuais, porque tem realmente advogados que não vão ter essa dificuldade. A gente sabe que a internet ainda não é democrática, infelizmente parece ser, mas tem bairros, por exemplo, o Viçoso Jardim ali, a gente sabe que a dificuldade de internet de qualidade, banda larga, é difícil. E assim como o Viçoso, tem outros bairros, tá? Eu até tive há pouco tempo no Viçoso, conversando com alguns amigos e tal, ali dentro da Coruja. E aí, a dificuldade maior, realmente, a dificuldade que relataram é a questão da internet, a qualidade da internet. Então, o serviço que chega ali são pouquíssimas opções, tá? E aí você tem uma dificuldade de um modo geral, para a vida de um modo geral, para estudar, para trabalhar. E com certeza se teria esse problema também para a justiça. Então a gente tem que resolver esse problema, que é democratizar a internet. A gente precisa discutir isso rápido, né? Porque a pandemia ela vai ter um efeito ainda até o ano que vem. A gente e gostando disso, querendo ou não, gostando ou não, precisamos discutir políticas públicas de universalização da justiça, né? E da democratização da internet. Então a gente precisa realmente ver pontos de acesso à internet. Eu não sei se tem alguém aqui que lembra dos telecentros. Tá? Os telecentros existiram em Niterói por um período, nos anos 2000, e acabou aqui depois de um certo tempo, mas que era um modelo muito eficiente. Tá? Você tinha um acesso à internet, todo o bairro de Niterói tinha um polo tecnológico do telecentro, que dava acesso à internet à comunidade, às comunidades, os bairros, acesso à educação, porque se tinha curso de informática, tá? E ali o acesso livre à internet. Eu acho que a gente poderia, por exemplo, com uma medida de política pública, trazer de volta os telecentros e não só trazer de volta os telecentros, mas implementar pontos dentro da comunidade com Wi-Fi, com rede wireless, né? Para que as pessoas tenham o acesso à internet, porque é uma ferramenta hoje básica, vital, tá? Que se tornou de questão de dignidade humana. E a gente vai ter realmente a efetivação da justiça quando a gente democratizar a internet para a população de um modo geral. A gente já falou do advogado que tem essa dificuldade. Graças a Deus nós temos uma ordem forte em Niterói, já tem resolvido esse problema, essa questão. Mas temos que pensar também no lado do cidadão, da cidadania. Como que a gente vai resolver isso? Discutindo políticas públicas de inclusão, né? Criar, de repente, uma internet social para esses locais que não têm interesse atrativo do poder público ou de empresas privadas. E a gente sabe que a gente tem o problema também da violência. Tem bairros, determinadas empresas tem receio, de repente, de operar, de entrar. Tem comunidade que o bairro não tem aquela segurança, não sente a segurança necessária por ausência do poder público, por ausência do Estado. Então a gente tem que criar soluções, porque quem está no meio disso tudo é a população. E a população não pode ficar, né, nesse limbo, sem uma solução. Então esse é meu ponto de vista. Eu acho interessante quando você fala dos telecentros, porque você lança um olhar para a população, né? Porque a gente acaba discutindo muito a questão da advocacia, das nossas questões, mas a gente também precisa olhar para o jurisdicionado, porque ele é o destinatário da jurisdição. Então, nós precisamos garantir que ele tenha um acesso à justiça e um acesso efetivo e sem custos, porque se acessar a justiça através da internet for uma medida onerosa para ele, então o próprio acesso à justiça já teria um obstáculo. Então, eu acho muito interessante quando você sempre volta a falar sobre a questão dos telecentros, a questão da internet social, até mesmo essa distribuição de Wi-Fi
em algumas localidades em que as empresas privadas não têm tanto interesse, porque pela lógica do capitalismo, a empresa não quer prestar serviço, ela quer lucrar. Então ela vai privilegiar os locais em que ela consegue visualizar uma possibilidade de lucro. A gente sabe que funciona dessa forma. Então é nesse Exatamente. ponto que a política pública supre essa ausência provocada pela desigualdade, de uma certa forma, desigualdade econômica, desigualdade social no tocante à violência. Nós temos locais mais violentos do que outros. Geralmente, esses locais mais violentos são locais que têm um índice de desigualdade mais intenso. Exatamente. Então, eu acho muito interessante mesmo esse olhar, um olhar político para a questão dos jurisdicionados. E fazendo, até continuando, mas voltando o olhar para a advocacia, o que a gente conversou é realidade, é o futuro. A realidade hoje, ela nos exige conhecimentos de tecnologia digital. Como eu falei, o processo eletrônico ele já está aí há muito tempo. Há 14 anos você falou, né? A lei é de 2006, a lei de que informatizou o processo eletrônico. Temos o Código de Processo Penal, se eu não me engano, eu não vou falar agora porque eu não me recordo, mas nós já temos a previsão de audiências por videoconferência, de oitiva Uhum. de testemunhas e por precatória. A única questão que ainda se debate muito na seara criminal é o interrogatório do réu preso, né? Se ele pode ser feito por videoconferência ou não. Mas a minha posição pessoal é de construir pontes e construir soluções. E não simplesmente criar grupos de críticas sem qualquer movimento prático. Precisamos de soluções. Olha, por exemplo, eu estava lendo um artigo que fala muito da deepfake. E as deepfakes podem influenciar a audiência virtual. O uso de deepfakes. Inclusive o Nossa, uso, nunca tinha pensado inclusive o por esse olhar. uso, o uso de voz, inteligência artificial para reprodução de vozes. Claro que é uma realidade, acho que até um pouco distante, mas a gente já pode pensar nisso. Então, acho que ao invés da gente ficar discutindo que a audiência virtual não pode, porque isso, porque aquilo, a gente precisa pensar nas dificuldades que essa mudança, que essa disrupção, né, é uma revolução disruptiva, em que a gente muda para o digital. A gente precisa agora resolver essas questões que vão surgir. Questões que Surgiu muitas. o processo é presencial, que nós precisamos estar no tribunal, sim, concordo com isso tudo, mas estamos vivendo uma pandemia. A gente não pode lançar um olhar de normalidade para um período excepcional. Vejo muitos advogados dizendo: eu gosto de estar no tribunal, na tribuna. Eu tenho certeza que a grande maioria, a maioria esmagadora da advocacia, também gosta. Mas eu acho que a gente precisa ter responsabilidade e entender que é um momento de exceção. A gente não pode olhar para esse momento como se fosse um momento anterior à pandemia. O que a gente está discutindo aqui, nós estamos discutindo por conta, em razão de estarmos enfrentando a maior crise sanitária do século. Então, eu penso que as críticas são válidas, mas nós já conhecemos, precisamos olhar para frente. Como nós vamos solucionar os problemas que, porventura, irão surgir? E aí, nesse ponto, a gente parte para a advocacia 4.0. A advocacia 4.0, ela vai transformar o advogado.
ela tem potencial para transformar o advogado, para que o advogado consiga se concentrar especificamente e exclusivamente em formular teses jurídicas, em buscar jurisprudência. Nós temos, Marlon, um buscador da OAB de jurisprudência que usa inteligência artificial. Por exemplo, nós entramos nesse buscador que se chama OAB Juris e é como se fosse um papel em branco. A partir da nossa primeira busca, a gente lança um dado naquela página. E a partir daquele dado, por exemplo, eu pesquisei prisão e liberdade em crimes de tráfico. Na minha próxima busca, o sistema ele já aprende que eu busquei aquele tema e ele já vai me trazer decisões com base naquele padrão da minha pesquisa. Eu tenho certeza que isso facilita a nossa busca jurisprudencial, até porque a gente não tem que buscar nos sites dos tribunais. É um sistema que compila todas as decisões. Então, a gente precisa passar a olhar para a advocacia através dos dados. E que dados são esses? São as decisões dos tribunais. Os dados que nós precisamos hoje, a advocacia baseada em dados, nada mais é do que uma advocacia baseada nas decisões dos tribunais. E esse sistema da OAB ele é muito interessante porque ele usa inteligência artificial. Então, acho que a gente precisa usar a tecnologia digital a nosso favor. Com certeza. Para facilitar a nossa atuação. Foi como eu falei no início, tecnologias são para facilitar e simplificar processos. A gente precisa aprender. Isso é uma situação, não é fácil. Não é fácil utilizar essas ferramentas tecnológicas. Mas eu acho que então a gente precisa mudar o olhar para o aperfeiçoamento nessas práticas que o futuro naturalmente vai trazer, já trouxe. Eu costumo dizer que o futuro já chegou. E pensar na resistência à tecnologia como uma forma de transformar esse paradigma. Vamos buscar soluções tecnológicas. Vamos usar a tecnologia digital a favor da advocacia. E aí, queria que você comentasse sobre isso, qual é a sua visão, o que você espera dessa advocacia que vai se tornar digital. Não sou eu que estou dizendo, não é você. O mercado vai exigir do profissional da advocacia cada vez mais conhecimento em tecnologias digitais, ferramentas digitais. Na verdade, a gente já obrigatoriamente já ficou digital, mas o que eu penso é justamente isso, a gente buscar a inclusão digital, tanto do profissional do direito quanto da sociedade como um todo, né? A gente realmente precisa ver agora a advocacia com outro olhar, porque nada mais será como antes, né? Sim, nada Então, mais. era uma tendência, nada mais será como antes, era uma tendência que já vem desde 2016, né? E agora chegou o momento das pessoas realmente olharem para a virtualização do processo com outro olhar, tem que se adequar, vai ter que buscar, no caso do profissional do direito, a atualização necessária e tal. Tem o suporte da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Mas aí, volto a falar o que eu estava falando na primeira parte da live, que trazer também para a sociedade, para o usuário da justiça, esse acesso facilitado à internet. Isso tem que ser para ontem, né? Porque a gente sabe que esse problema da pandemia, por mais que a gente tenha logo, ainda esse ano ainda, uma vacina, a gente sabe que existem entraves burocráticos, a gente sabe também que existem, né, etapas científicas de pesquisa e sabe que imunizar 200 milhões de pessoas não vai ser rápido, não é de uma hora para outra, em um mês que eu consigo imunizar 200 milhões de pessoas. Então, diante do perigo, né,
desse vírus, do coronavírus, da forma de contágio rápida, a gente vai ter que continuar, querendo ou não, gostando ou não, a utilizar os meios virtuais dentro do Poder Judiciário. Então a gente precisa pensar isso de forma rápida, urgente, políticas públicas que sejam efetivadas o mais breve possível, tá? E eu estou falando de coisas que são possíveis, parcerias públicos-privadas. Por exemplo, os telecentros, eles funcionavam muitas vezes em organismos privados, em ONGs, em igrejas. Eu lembro que tinha no Vital Brasil o telecentro dentro da Igreja Batista, subsecretaria da Ititioca, na Ititioca. No Viçoso Jardim tinha na extinta a APAI do Viçoso Jardim. E era até interessante que era inclusivo, os alunos, né, portadores de deficiência também utilizavam o serviço junto com a sociedade, com a comunidade. Então é bacana isso. Então, de repente, a gente poderia resgatar, claro, evitando-se aglomerações, mas trazer essa parceria público-privada de volta, construir a figura ali de novo, de um novo telecentro, né, com qualificação, uma coisa que deixe uma herança positiva, tá? Não é só a distribuição na internet por distribuir, mas um ponto também de qualificação profissional, um ponto de certificação profissional, de inclusão digital, de acesso às ferramentas tecnológicas, né? E aí preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Doutora Annelise, boa noite, minha amiga. Obrigada, Feliz Dia do doutora. Advogado também. E então o que acontece? A gente precisa trazer isso o mais rápido possível. E é aquilo que eu havia dito, né? Tem locais que não são atrativos para as empresas de comunicações, justamente por essas questões da violência, do abandono estatal. Então, aí nesses locais de mais vulnerabilidade social, a gente precisa realmente atuar de forma dinâmica, rápida e trazer uma solução rápida, hábil, né? Trazer pontos ali de acesso à internet de um modo mais preciso, universal, nem que para isso a gente coloque os pontos lá de Wi-Fi. Seria interessante essa ideia dos telecentros, então eu vejo como positivo. Mas é claro, falta uma certa também vontade pública de debate, né? A gente sabe que a gente está no ano eleitoral, então é bem provável que os atores sociais do processo legislativo, os vereadores, não estejam muito preocupados em resolver esse problema, mas sim em se reelegerem, que é uma pena, né? Não é porque a gente vive num momento realmente de urgência, mas eu vejo com muita ponderação, eu vejo que é realmente necessário, vivemos um boom tecnológico, um boom digital, uma necessidade de adequação do poder judiciário para prestar a solução para a sociedade, resposta, trazer a paz social, porque, como eu falei lá no início da live, sem poder judiciário nós não temos paz social, sem paz social a gente vai ter o caos ao invés de paz social. Então a gente precisa resolver isso o mais rápido possível, democratizando e universalizando a internet, que se tornou ferramenta de dignidade da pessoa humana, que se tornou realmente ferramenta de exercício da cidadania, né? Então, é mais do que estar preocupado por exemplo, o poder público em eleições de 2020, em como fazer o processo eleitoral sem aglomerar, tinha que estar preocupado com isso. Com a inclusão das pessoas no A mundo inclusão das digital, pessoas. Exatamente, a que gente não foi vê tão isso. repentino. A gente não vê isso, inclusive, no campo educacional, né? Muito, as escolas, muitos alunos não estão tendo aula nenhuma mesmo, e podem até serem aprovados, mas infelizmente sem aprender muito no ano de 2020. O É uma grande déficit de realidade. conteúdo vai ser muito grande. O maior problema que o mundo tem enfrentado paralelo à saúde é a questão educacional. Exatamente. Além do trabalho, em tudo que implica a questão da crise. E a gente tem que pensar também, Marlon, em regulamentar as audiências virtuais por lei, porque o princípio da Isso. legalidade não exige isso.
Então, a gente também não pode, a partir de agora, ter uma nova normalidade virtual sem o devido processo legislativo. Então, isso é uma exigência que eu acho muito pertinente e eu acho que a gente tem que lutar por isso, pela regulamentação, pelo Congresso, dessas audiências virtuais, como elas serão realizadas e sempre em conformidade com os direitos e garantias previstos na Constituição. Então, a minha posição é essa, minha opinião pessoal. Não sou avessa à tecnologia. Eu entendo que a tecnologia, principalmente a digital, ela chega para facilitar as nossas comunicações, ela chega para aproximar o mundo e a gente precisa usufruir dessas tecnologias no ambiente jurídico da melhor forma possível, de forma a facilitar o acesso à justiça, a garantir os direitos dos nossos constituintes e sempre aperfeiçoar a prestação jurisdicional. Verdade. É isso que a gente precisa. E o mais breve possível. Sim, Também é só para concluir meu raciocínio. Eu não sou avesso à digitalização do processo, à virtualização, mas sou avesso ao abandono, ao descaso, e a gente tem que pensar de forma rápida em promover a inclusão digital no Brasil. No Brasil, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, né? E trazer cidadania para as pessoas, para os jovens, para as crianças que precisam estudar com dignidade, os jovens que estão concluindo o ensino médio, se preparando para o Enem, o vestibular, e para as pessoas que são usuárias do Poder Judiciário. Até porque não tem lógica eu virtualizar um processo e todo mundo aglomerar no escritório do advogado ou aglomerar na casa do advogado e tal para poder fazer a audiência. Então a gente tem que ter a universalização da internet. com certeza. Uma coisa exige a Né? outra, né? Na verdade, Uma coisa de outra. Não uma adianta, é coisa é. hipocrisia eu pegar, fecho o fórum, ninguém entra, mas vai todo mundo aglomerar no escritório do advogado. Então não é bem assim. Então o poder público tem que apresentar soluções também na democratização da internet. Com É uma certeza. realidade, a virtualização do processo veio para ficar, é uma realidade, né? Vai continuar existindo depois da pandemia, que já era uma tendência. Já, Uhum. eu lembro que antes da pandemia já teve audiência gravada, trabalhista, penal já assistia audiência gravada, trabalhista já estava começando. Então é uma realidade que veio para poder ficar, né? Acho que já até participei de uma audiência na federal também, que um réu estava num local, outro estava em outro. E é uma tendência que veio para ficar, mas a gente tem que pensar então em avançar, porque é o que o Michael falou lá no início, no comentário dele, da live, que a gente avançou faticamente 10 anos, uma década em 3 meses de necessidade de uso da internet. Mas em capacidade estrutural a gente não avançou, a gente precisa avançar, seguindo o mesmo ritmo, né? Então a gente precisa pensar isso, ao invés de governantes estarem preocupados em promover eleição com segurança, ou preocupados, né, em fazer contratação de respirador, fazendo uma farra sem licitação, tinha que estar preocupado, na verdade, em verdade, né, com essa questão que é a inclusão digital do brasileiro, né, e da nossa região aqui de Niterói, de todas as comunidades, todos os bairros. A gente precisa virtualizar e trazer de forma urgente, nem que sejam pontos de acesso iniciais, mas eu acho muito válida essa proposta do Telecentro. É. Sim. Então, a gente já daqui a pouco já vai ser cortado pelo Facebook. Se alguém tiver alguma dúvida, eu peço que mande aqui agora. Está aberto o espaço. Marlon, só falar a última, só mais uma ponderação. Quanto tempo a gente tem? Eu vou falar bem rápido. 5 minutos. Então, eu lembro que antes da pandemia, eu aqui no escritório, às vezes eu tinha que sair para fazer uma audiência em Bangu, eu tinha que sair para fazer uma audiência em Madureira, e eu ficava pensando, sozinha, eu falava, será que um dia as audiências poderão ser virtuais? Isso eu imaginando. Por quê?
porque às vezes para o jurisdicionado, por exemplo, uma pessoa idosa, por exemplo, uma pessoa com deficiência, que não pode se deslocar até o fórum, que tem muita dificuldade, precisa sempre da ajuda de alguém. Então, eu vejo um ponto positivo, eu vejo muitos pontos positivos, e especificamente nessas questões. Então, quando as audiências virtuais elas surgiram nesse contexto da pandemia, não me assustei, porque já era uma demanda minha interna, da minha organização de trabalho. Por exemplo, eu advogo aqui, eu tenho um cliente em Petrópolis. E eu preciso perder um dia inteiro para me deslocar até Petrópolis, fazer a audiência e voltar. E com a audiência Facilitou. virtual, eu posso fazer do meu escritório o cliente da casa dele, o promotor, enfim, de onde estiver, e a gente vai conseguir concluir o ato. Por quê? Porque tem um advogado ali. Se acontecer alguma ilegalidade, alguma nulidade ou irregularidade, a gente vai pedir para conseguir na em ata e vai estar gravado. Pensa, vai estar gravado. Dá mais segurança jurídica, né? Sim, então por essa questão do deslocamento, por essa questão do tempo, por essa questão da facilitação para alguns constituintes, de acordo com as suas necessidades físicas e pessoais, a gente precisa sim lançar um olhar positivo para as audiências. O que a gente vê são milhões de críticas e ninguém buscando soluções. Então vamos nos tornar essa parcela da advocacia que quer evoluir, que quer buscar soluções, seja para a advocacia, seja para os jurisdicionados. Como você falou, com as políticas públicas de inclusão. Nunca precisamos tanto da democratização do acesso aos meios digitais. Então, que esse seja o momento. Esse deve ser o momento, exatamente. A gente tem que começar realmente a cobrar mesmo, enquanto cidadãos, né, a cobrar das autoridades, porque é uma questão tão urgente quanto o SUS, tão urgente quanto o próprio funcionamento da justiça, da estrutura da justiça. A gente tem que trazer essa universalização urgente, até para poder, se a gente está preocupado em manter os empregos realmente, é, é, é uma ferramenta útil hoje a internet. Muitas empresas, eu trabalho na área trabalhista, muitas empresas migraram para o home office, entende? Então a gente precisa trazer realmente a democratização, porque tem locais que realmente não têm acesso à internet. Aquilo que eu já falei aqui várias vezes. Tem locais que não tem, só tem um provedor de internet, né, que trabalha no local, então por falta de estrutura ou de segurança. Então a gente tem que começar a pensar na inclusão sob esse olhar, né, olhando para dentro das comunidades, olhar para o outro, para as pessoas que moram no local de difícil acesso e pensar realmente no destinatário final do judiciário, que é, né, o cidadão. O cidadão, no caso, é o cidadão né, que precisa utilizar o serviço, porque não tem lógica eu querer aglomerar o cidadão no escritório do seu advogado, junto com a testemunha, com todo mundo. Não tem lógica. Exatamente. Também da democratização do acesso aos tribunais superiores, né? A gente pode realizar uma sustentação oral no STJ, no STF, e isso deixa de ser um ponto de desigualar a advocacia, né? Porque a gente Ah, consegue. sim. Facilitou muito, porque a gente, por exemplo, é, nunca, assim, porque geralmente, a gente tem, a maior parte dos nossos clientes, né, da advocacia como um todo, são contratos ad êxito, ou seja, a pessoa paga no final, é o famoso paga no final. Então, muitas vezes a pessoa não tem condições de mandar o seu advogado para sustentar um recurso em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, no STJ. Então, com a virtualização do processo, você iguala Com é, esse, esse, certeza. essa pessoa que tem um advogado, mas que não tem condições de pagar,
com daquele empresário que tem um mega advogado, um mega escritório, e contratou e mandou uma equipe para poder despachar com os ministros do Supremo. Então você consegue igualar. Sim. Fortalecimento do direito de defesa. Fortalecimento do Democratização. contraditório para fazer Democratização do defesa. direito de defesa. Exatamente. Então, eu estou falando de uma forma assim bem tranquila para que todo mundo, né, que não é da área do direito e tal, que assiste a gente compreenda a importância dessa virtualização, Sim, seguida de políticas públicas de inclusão, né, claro. sim, com certeza. Não pode ser do jeito que está. Muitas coisas precisam ser adaptadas. E é por isso que a gente tem que lutar para, para diminuir os obstáculos, que serão muitos, claro, mas a gente precisa mudar o foco para essa parte. Verdade. Bom, doutora Fernanda, então obrigado. Já vamos aqui já chegar aos uma hora de live e foi muito importante ter esse olhar, né, tanto técnico, profissional, de quem trabalha dentro do direito, quem trabalha realmente na militância da advocacia, né, e esse olhar um pouco também humano, olhar para o destinatário final do Poder Judiciário, do serviço, que é a população. Sim, Então a gente precisa, foi muito importante esse debate aqui de políticas públicas de inclusão, para que a gente consiga trazer a paz social nesse momento que a gente está vivendo de total descaso e abandono, que parece mais um trem de governado o país, não só o país, mas como outros países do mundo. Mas a gente precisa realmente, urgente, trazer à tona problemas tão importantes como esse da inclusão digital. com certeza. Queria agradecer o convite, a oportunidade de debater um tema tão importante, tanto para a advocacia quanto para a sociedade, e dizer que, como advogada, eu me coloco à disposição na luta pelas políticas públicas e pelo aperfeiçoamento da advocacia. É isso. Então, Tá pessoal, bom. obrigado quem está acompanhando a gente até o final. Muito Rômulo, um grande obrigada. abraço, meu amigo. E volto aqui a desejar a todos os advogados, advogadas, estudantes de direito, um feliz Feliz dia dia. 11 de agosto, dia do advogado, estudante de direito também. Infelizmente, por conta da pandemia, não tem pendura, né? Quem conhece o pendura, a tradição do pendura, depois pesquisa aí no Google o que é o pendura. Mas estou brincando, ninguém faz isso não, porque não vai dar problema. É, mas, enfim, obrigado a todos, boa noite e até a próxima live. Essa semana eu vou ter uma live na quinta-feira com o professor Márcio Malta, tá, para falar um pouquinho sobre as crises cíclicas do capitalismo, né, o impacto disso na economia, nas relações de trabalho, na sociedade. Tá bom, amigo. Boa noite a todos e todas, e muito obrigada pela audiência. Né? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.